O Corinthians pode estar prestes a perder o jogador mais promissor da sua geração. E o pior não é isso. O pior é que o clube talvez não consiga segurar duas das suas maiores joias ao mesmo tempo. Enquanto a torcida acompanha a novela envolvendo Memphis Depay, uma potência do futebol italiano está preparando um movimento silencioso que pode tirar Breno Bidon do Parque São Jorge. E quando você descobrir o plano que está sendo montado nos bastidores, vai entender por que a diretoria está tão preocupada. Mas antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreve no Timão Love. Aqui a gente não traz apenas a notícia, a gente mostra o que está acontecendo por trás dela. E hoje, a história envolve o presente e o futuro do Corinthians ao mesmo tempo. Fiel, existe uma frase que todo torcedor odeia ouvir: proposta da Europa. Porque quase sempre essa frase significa a mesma coisa: adeus. Foi assim com vários talentos que passaram pelo Corinthians nos últimos anos. O jogador começa a se destacar, chama atenção, ganha espaço, vira assunto na imprensa internacional e quando o torcedor percebe, já está embarcando para o outro lado do oceano. E agora, um novo nome entrou nessa rota: Breno Bidon. Só que dessa vez a situação parece ainda mais séria. Porque não estamos falando de uma consulta informal. Não estamos falando de um simples monitoramento. Estamos falando de um dos clubes mais inteligentes da Europa quando o assunto é contratar jovens talentos: a Atalanta. Quem acompanha futebol europeu sabe exatamente do que estamos falando. A Atalanta não costuma gastar dinheiro por impulso. Ela identifica talentos antes da explosão definitiva. Contrata, desenvolve, valoriza e depois vende por valores gigantescos. Foi assim diversas vezes nos últimos anos. E agora, os italianos enxergam em Breno Bidon um potencial enorme. Segundo as informações que circulam nos bastidores, o clube vê o volante corintiano como um possível substituto para Ederson, que pode deixar a equipe italiana em breve. E isso muda tudo, porque quando um clube procura uma reposição direta para um titular valorizado, normalmente não está apenas observando, está planejando agir. O que aumenta ainda mais a preocupação da torcida é que Breno Bidon possui algo que facilita muito uma eventual negociação: a dupla nacionalidade italiana. Na prática, isso reduz burocracias, facilita inscrições e torna o negócio ainda mais atrativo para qualquer equipe da Série A italiana. Mas existe um detalhe que o torcedor corintiano precisa saber: o Corinthians não pretende facilitar absolutamente nada. A diretoria entende que Breno Bidon é um dos ativos mais importantes do clube, não apenas pelo que ele já produz, mas principalmente pelo que pode se tornar. E aqui eu vou fazer uma pergunta para você: quantos jogadores da idade dele conseguem controlar o ritmo de uma partida como ele controla? Quantos conseguem enxergar passes que quase ninguém vê? Quantos conseguem jogar sob pressão sem se esconder do jogo? É exatamente por isso que muitos especialistas enxergam algo diferente em Breno Bidon. E não estamos falando apenas de potencial para a Europa. Estamos falando de potencial para a seleção brasileira. Aliás, muita gente dentro do futebol acredita que ele pode fazer parte do grupo que disputará a Copa do Mundo de 2030. Parece exagero? Talvez. Mas lembra de quantos jogadores pareciam promessas distantes e poucos anos depois estavam vestindo a camisa da seleção? O futebol é rápido, muito rápido. E é justamente por isso que a Atalanta está se movimentando agora. Porque esperar pode significar pagar muito mais caro depois. Só que existe outro problema para o Corinthians. Enquanto a Europa observa Breno Bidon, outro sonho da torcida está sendo enterrado discretamente. Durante meses, muitos corintianos alimentaram a esperança de ver Gabriel Moscardo novamente vestindo a camisa do Timão. A ideia parecia bonita. O garoto brilharia na Europa e um dia voltaria para casa. Mas a realidade tomou outro rumo. As informações mais recentes apontam que Moscardo seguirá no futebol europeu por mais uma temporada. Ou seja, qualquer possibilidade de retorno imediato praticamente desapareceu. E quando juntamos essas duas histórias, surge um cenário preocupante. Moscardo não volta. Bidon pode sair. E o Corinthians corre o risco de ver duas das maiores referências recentes da base seguirem caminhos completamente diferentes longe do clube. Só que a história não para aí, porque enquanto a torcida debate o futuro de Breno Bidon, existe uma novela ainda maior acontecendo dentro do Corinthians. Uma novela que envolve o maior salário do elenco, milhões de reais, uma dívida gigantesca, um contrato chegando ao fim,
E um jogador que acabou de voltar da Copa do Mundo cercado de dúvidas. Estamos falando de Memphis Depay. E o que está acontecendo nos bastidores da negociação pode surpreender muita gente. E agora chegamos ao assunto que está dividindo a torcida do Corinthians. Porque se a possível saída de Breno Bidon preocupa, a situação de Memphis Depay está gerando algo ainda maior: incerteza. Fiel, existe uma pergunta que ninguém consegue responder neste momento. Memphis vai continuar no Corinthians? Parece uma pergunta simples, mas a resposta está longe disso. Porque o camisa 10 vive talvez o momento mais delicado desde que chegou ao Parque São Jorge. De um lado está o Corinthians, do outro está o jogador. E no meio dessa história existe dinheiro, muito dinheiro. O problema começa pelo calendário. O contrato atual de Memphis está entrando na reta final. Os dias estão passando, as semanas estão correndo, e a definição que parecia próxima continua sem acontecer. Isso por si só já seria suficiente para preocupar qualquer torcedor. Mas a situação ficou ainda mais complicada depois da Copa do Mundo. Porque o que aconteceu na Holanda teve reflexos diretos aqui no Brasil. Durante meses, muita gente acreditou que Memphis estava administrando seu desgaste físico para chegar em alto nível ao Mundial. Quando ele ficou fora de algumas partidas, quando teve sequência interrompida, quando surgiram questionamentos sobre sua condição física, sempre aparecia o mesmo argumento: ele está se preservando para a Copa. Só que a Copa chegou, e o resultado foi completamente diferente do esperado. Memphis praticamente não teve protagonismo. Recebeu poucos minutos, passou boa parte da competição no banco e assistiu à eliminação da Holanda sem sequer participar do momento decisivo. Foi aí que uma parte da torcida corintiana começou a mudar de opinião. Nas redes sociais, os comentários se multiplicaram. Alguns torcedores passaram a questionar se o investimento realmente vale a pena. Outros defenderam o holandês dizendo que ele foi vítima das escolhas do treinador. E existe ainda um terceiro grupo, talvez o mais numeroso. O grupo que simplesmente não sabe mais o que pensar. Porque ninguém discute a qualidade técnica de Memphis. Isso nunca esteve em debate. O problema é que futebol não vive apenas de qualidade. Futebol vive de entrega, de sequência, de presença em campo. E é justamente aí que as discussões começaram a crescer. Mas enquanto a torcida debate, a diretoria precisa tomar uma decisão. E essa decisão envolve números pesados. Segundo informações que circulam nos bastidores, a proposta de renovação envolve uma redução significativa dos custos atuais e também uma forma diferente de tratar valores pendentes. Em outras palavras, o Corinthians quer manter Memphis, mas dentro de uma realidade financeira mais sustentável. E isso cria uma situação interessante. Porque pela primeira vez desde sua chegada, talvez seja o clube quem tenha mais força na negociação. Antes da Copa, existia a expectativa de que Memphis pudesse chamar a atenção de outros mercados. Clubes da Europa, clubes do Oriente Médio, clubes dispostos a pagar salários altíssimos. Mas a competição passou. O impacto esperado não aconteceu. E agora o cenário é outro. O Corinthians continua sendo uma das opções mais concretas para a sequência da carreira do atacante. Só que existe um detalhe importante: Fernando Diniz. Muita gente esquece desse fator, mas dentro do clube existe uma enorme expectativa sobre a parceria entre Diniz e Memphis. Porque o treinador gosta de jogadores técnicos, gosta de atletas que participam da construção, gosta de jogadores capazes de pensar o jogo. E poucas peças do elenco se encaixam tão bem nessa descrição quanto o holandês. Por isso, alguns dirigentes acreditam que a melhor versão de Memphis no Corinthians ainda não apareceu. Que ela pode surgir justamente agora, depois da intertemporada, depois dos treinamentos, depois da adaptação completa ao trabalho de Diniz. E se isso acontecer, a história pode mudar completamente. Mas existe uma questão que continua sem resposta: o que o próprio Memphis quer? Porque uma renovação não depende apenas da vontade do Corinthians, depende da vontade do jogador, depende de seus planos, depende das oportunidades que surgirem, depende da visão que ele tem para os próximos anos da carreira. E até agora, ninguém sabe exatamente qual é a sua decisão. O que sabemos é que a volta dele para o Brasil deve acelerar tudo: as conversas, as reuniões, as negociações, os bastidores e talvez a definição que a torcida tanto espera. Só que existe algo ainda mais curioso nessa história. Enquanto parte da torcida critica Memphis, outra parte acredita que o Corinthians pode estar prestes a cometer um enorme erro. Porque basta olhar para o elenco atual para perceber uma realidade. Hoje, existem poucos jogadores capazes de decidir partidas sozinhos. Poucos jogadores capazes de mudar um jogo em um único lance.
poucos jogadores capazes de atrair marcação e abrir espaços para o restante da equipe. E Memphis continua sendo um deles. É por isso que a novela está tão longe do fim. E o próximo capítulo promete ser ainda mais intenso, porque uma decisão tomada durante a Copa acabou gerando revolta na Holanda, derrubou um treinador e pode ter mudado completamente o futuro de Memphis. E quando você entender por que tanta gente está chamando essa escolha de uma das maiores loucuras do torneio, vai entender que a história de Memphis está apenas começando. Agora, presta muita atenção, porque é aqui que a história fica ainda mais polêmica. Porque a eliminação da Holanda não gerou apenas críticas, ela gerou revolta. E boa parte dessa revolta tem um único motivo: Memphis Depay. Ou melhor, a ausência dele. Imagine a seguinte situação. Você tem o maior artilheiro da história da sua seleção, um jogador com mais de 50 gols vestindo a camisa nacional, um atleta acostumado a decisões, um jogador que já carregou a responsabilidade em grandes torneios. E aí, chega uma disputa de pênaltis que vale a sobrevivência na Copa do Mundo. O que qualquer torcedor imagina? Que esse jogador vai bater, que ele estará em campo, que ele assumirá a responsabilidade. Mas foi exatamente o contrário que aconteceu. Memphis assistiu tudo do banco, sem tocar na bola, sem participar das cobranças, sem ter sequer a oportunidade de ajudar. E foi aí que a discussão explodiu, porque alguns dos jogadores escolhidos para bater não tinham sequer uma fração da história construída por Memphis na seleção. A comparação começou imediatamente. Jornalistas, comentaristas, ex-jogadores, todos faziam a mesma pergunta: como o maior artilheiro da história da Holanda ficou fora daquele momento? A cada entrevista, a cada programa esportivo, a cada debate, a pressão aumentava e o treinador começou a ser cobrado de forma pesada. Muita gente defendia que não importava a questão tática, não importava a estratégia, não importava o plano de jogo. Em uma disputa de pênaltis, você precisa dos seus melhores batedores, e Memphis era um deles, talvez o principal deles. Só que a história ficou ainda mais curiosa quando algumas informações dos bastidores começaram a aparecer. Segundo análises feitas por jornalistas europeus, o treinador foi perdendo opções ao longo da partida. Jogadores cansados, substituições necessárias, mudanças por desgaste físico, mas mesmo assim, para muitos especialistas, nada justificava deixar Memphis fora, principalmente porque restavam poucos minutos para o encerramento da prorrogação e bastaria colocá-lo em campo para participar da disputa. Foi justamente aí que nasceu a narrativa que tomou conta da Holanda. A narrativa de que o treinador complicou sozinho uma situação que poderia ter sido resolvida de forma simples. E quando o time acabou eliminado, a pressão atingiu um nível insustentável. A confiança desapareceu, as críticas aumentaram e o trabalho passou a ser questionado por todos os lados. Enquanto isso, do outro lado do oceano, os torcedores do Corinthians observavam tudo com atenção, porque aquela cena provocou sentimentos completamente diferentes entre os corintianos. Alguns ficaram indignados, afinal estavam vendo um dos principais jogadores do clube ser ignorado no momento mais importante da competição. Outros enxergaram uma oportunidade, porque se Memphis não brilhou na Copa, se Memphis não chamou a atenção de novos mercados, se Memphis não valorizou ainda mais seu passe, talvez as chances de permanência no Corinthians tenham aumentado. E é justamente aqui que a história ganha um novo rumo, porque existe uma linha de pensamento crescendo nos bastidores. Uma linha de pensamento que diz o seguinte: talvez essa Copa tenha sido melhor para o Corinthians do que para Memphis. Parece estranho falar isso, mas faz sentido. Antes do torneio, existia receio de que uma boa campanha atraísse novos interessados, novas propostas, novos concorrentes. Agora esse cenário parece bem diferente, e isso fortalece a posição do clube nas negociações. Mas não significa que tudo ficou fácil, muito pelo contrário, porque renovar com Memphis continua sendo uma operação extremamente complexa. Estamos falando de um dos maiores salários do futebol brasileiro. Estamos falando de valores muito altos. Estamos falando de um jogador que ainda possui mercado internacional. E estamos falando de uma diretoria que precisa equilibrar competitividade e responsabilidade financeira.
Por isso, os próximos dias prometem ser decisivos. As reuniões devem acontecer, as conversas devem avançar e a definição finalmente pode aparecer. Só que existe um fator que ninguém está levando em consideração, um fator que pode mudar completamente a percepção da torcida sobre Memphis. Porque enquanto todo mundo discute salários, contratos e renovações, Fernando Diniz está observando outra coisa: o futebol. E existe uma possibilidade que está começando a animar pessoas dentro do Corinthians. A possibilidade de que o holandês volte muito mais motivado do que nunca, com sede de resposta, com vontade de provar seu valor. E se isso realmente acontecer, a reta final dessa novela pode tomar um rumo que poucos estão imaginando neste momento. E talvez seja exatamente aí que esteja o capítulo mais importante dessa história. Porque quando a poeira da Copa do Mundo baixar, quando as discussões sobre Ronald Koeman terminarem e quando a imprensa holandesa parar de procurar culpados pela eliminação, uma realidade continuará existindo. Memphis Depay ainda será jogador do Corinthians, pelo menos por enquanto. E é justamente esse por enquanto que está deixando a Fiel inquieta. Porque a verdade é que ninguém consegue prever o desfecho dessa novela. De um lado existe um jogador extremamente talentoso, do outro existe um clube que atravessa desafios financeiros importantes. E no meio disso tudo existe uma torcida dividida. Uma parte acredita que o Corinthians precisa fazer todo o esforço possível para manter o camisa 10. Afinal, jogadores com a qualidade técnica de Memphis não aparecem todos os dias. Outra parte acredita que chegou a hora de encerrar esse ciclo, que o custo é alto, que o retorno ficou abaixo da expectativa e que o clube deveria buscar novos caminhos. Mas existe um detalhe que torna essa discussão ainda mais interessante. Quando falamos de Memphis, quase sempre a conversa gira em torno de números: salário, contrato, dívida, renovação. Só que existe algo que muitas vezes passa despercebido: o impacto técnico. Porque quando Memphis está em campo, o comportamento dos adversários muda, as marcações mudam, os espaços aparecem, a atenção da defesa aumenta, e isso beneficia o time inteiro. Nem sempre a influência de um jogador aparece apenas em gols e assistências. Às vezes ela aparece na forma como o jogo acontece. E é exatamente por isso que Fernando Diniz acompanha essa situação com tanta atenção. Porque o treinador sabe que um Memphis motivado pode elevar o nível do elenco, principalmente em um momento em que o Corinthians terá uma sequência extremamente importante na temporada. Aliás, existe uma pergunta que poucos estão fazendo: e se essa Copa do Mundo tiver despertado algo dentro do próprio Memphis? Pensa comigo, você passa meses se preparando, abre mão de várias coisas, controla sua condição física, chega ao maior torneio do planeta e quando finalmente chega a hora da decisão, você fica sentado no banco, sem jogar, sem participar, sem ter sequer a oportunidade de ajudar. E foi aí que a discussão explodiu, porque alguns jogadores escolhidos para bater não tinham sequer uma fração da história construída por Memphis na seleção. A comparação começou imediatamente. Jornalistas, comentaristas, ex-jogadores, todos faziam a mesma pergunta: como o maior artilheiro da história da Holanda ficou fora daquele momento? A cada entrevista, a cada programa esportivo, a cada debate, a pressão aumentava e o treinador começou a ser cobrado de forma pesada. Muita gente defendia que não importava a questão tática, não importava a estratégia, não importava o plano de jogo. Em uma disputa de pênaltis, você precisa dos seus melhores batedores, e Memphis era um deles, talvez o principal deles. Só que a história ficou ainda mais curiosa quando algumas informações dos bastidores começaram a aparecer. Segundo análises feitas por jornalistas europeus, o treinador foi perdendo opções ao longo da partida. Jogadores cansados, substituições necessárias, mudanças por desgaste físico, mas mesmo assim, para muitos especialistas, nada justificava deixar Memphis fora. Principalmente porque restavam poucos minutos para o encerramento da prorrogação e bastaria colocá-lo em campo para participar da disputa. Foi justamente aí que nasceu a narrativa que tomou conta da Holanda.
A narrativa de que o treinador complicou sozinho uma situação que poderia ter sido resolvida de forma simples. E quando o time acabou eliminado, a pressão atingiu um nível insustentável. A confiança desapareceu, as críticas aumentaram e o trabalho passou a ser questionado por todos os lados. Enquanto isso, do outro lado do oceano, os torcedores do Corinthians observavam tudo com atenção, porque aquela cena provocou sentimentos completamente diferentes entre os corintianos. Alguns ficaram indignados, afinal estavam vendo um dos principais jogadores do clube ser ignorado no momento mais importante da competição. Outros enxergaram uma oportunidade, porque se Memphis não brilhou na Copa, se Memphis não chamou a atenção de novos mercados, se Memphis não valorizou ainda mais seu passe, talvez as chances de permanência no Corinthians tenham aumentado. E é justamente aqui que a história ganha um novo rumo, porque existe uma linha de pensamento crescendo nos bastidores. Uma linha de pensamento que diz o seguinte: talvez essa Copa tenha sido melhor para o Corinthians do que para Memphis. Parece estranho falar isso, mas faz sentido. Antes do torneio, existia receio de que uma boa campanha atraísse novos interessados, novas propostas, novos concorrentes. Agora esse cenário parece bem diferente, e isso fortalece a posição do clube nas negociações. Mas não significa que tudo ficou fácil, muito pelo contrário, porque renovar com Memphis continua sendo uma operação extremamente complexa. Estamos falando de um dos maiores salários do futebol brasileiro. Estamos falando de valores muito altos. Estamos falando de um jogador que ainda possui mercado internacional. E estamos falando de uma diretoria que precisa equilibrar competitividade e responsabilidade financeira. Por isso, os próximos dias prometem ser decisivos. As reuniões devem acontecer, as conversas devem avançar e a definição finalmente pode aparecer. Só que existe um fator que ninguém está levando em consideração. Um fator que pode mudar completamente a percepção da torcida sobre Memphis. Porque enquanto todo mundo discute salários, contratos e renovações, Fernando Diniz está observando outra coisa: o futebol. E existe uma possibilidade que está começando a animar pessoas dentro do Corinthians. A possibilidade de que o holandês volte muito mais motivado do que nunca, com sede de resposta, com vontade de provar seu valor. E se isso realmente acontecer, a reta final dessa novela pode tomar um rumo que poucos estão imaginando neste momento. E talvez seja exatamente aí que esteja o capítulo mais importante dessa história. Porque quando a poeira da Copa do Mundo baixar, quando as discussões sobre Ronald Koeman terminarem e quando a imprensa holandesa parar de procurar culpados pela eliminação, uma realidade continuará existindo. Memphis Depay ainda será jogador do Corinthians, pelo menos por enquanto. E é justamente esse "por enquanto" que está deixando a Fiel inquieta. Porque a verdade é que ninguém consegue prever o desfecho dessa novela. De um lado, existe um jogador extremamente talentoso. Do outro, existe um clube que atravessa desafios financeiros importantes. E no meio disso tudo, existe uma torcida dividida. Uma parte acredita que o Corinthians precisa fazer todo o esforço possível para manter o camisa 10. Afinal, jogadores com a qualidade técnica de Memphis não aparecem todos os dias. Outra parte acredita que chegou a hora de encerrar esse ciclo, que o custo é alto, que o retorno ficou abaixo da expectativa e que o clube deveria buscar novos caminhos. Mas existe um detalhe que torna essa discussão ainda mais interessante. Quando falamos de Memphis, quase sempre a conversa gira em torno de números: salário, contrato, dívida, renovação. Só que existe algo que muitas vezes passa despercebido: o impacto técnico. Porque quando Memphis está em campo, o comportamento dos adversários muda, as marcações mudam, os espaços aparecem, a atenção da defesa aumenta, e isso beneficia o time inteiro. Nem sempre a influência de um jogador aparece apenas em gols e assistências. Às vezes aparece na forma como o jogo acontece. E é exatamente por isso que Fernando Diniz acompanha essa situação com tanta atenção. Porque o treinador sabe que um Memphis motivado pode elevar o nível do elenco, principalmente em um momento em que o Corinthians terá uma sequência extremamente importante na temporada. Aliás, existe uma pergunta que poucos estão fazendo. E se essa Copa do Mundo tiver despertado algo dentro do próprio Memphis? Pensa comigo, você passa meses se preparando, abre mão de várias coisas, controla sua condição física, chega ao maior torneio do planeta e quando finalmente chega a hora da decisão,
Você fica sentado no banco, sem jogar, sem participar, sem ter a chance de mudar o resultado. Você acha que um jogador competitivo esquece isso facilmente? Claro que não. Jogadores desse nível costumam carregar essas frustrações por muito tempo e muitas vezes transformam essa raiva em desempenho, transformam críticas em combustível, transformam decepções em motivação. Por isso, algumas pessoas dentro do Corinthians acreditam que o retorno de Memphis pode surpreender muita gente, porque ele volta carregando algo que todo grande atleta gosta de ter: uma missão. A missão de provar que ainda pode decidir. A missão de mostrar que continua sendo importante. A missão de responder dentro de campo. E se isso realmente acontecer, o Corinthians pode ganhar um reforço, sem gastar um único centavo. Mas enquanto essa definição não chega, outra notícia também chama a atenção da torcida. O Corinthians já confirmou um amistoso que servirá como preparação para a retomada da temporada. E esse jogo será muito mais importante do que parece, porque pode ser a primeira oportunidade para Fernando Diniz colocar em prática algumas ideias trabalhadas durante a pausa. Pode ser a primeira oportunidade para observar ajustes táticos. Pode ser a primeira oportunidade para a torcida enxergar sinais do Corinthians que está sendo construído para o segundo semestre. E aí surge uma pergunta interessante. Será que quando a bola rolar novamente, Memphis ainda estará no elenco? Ou estaremos assistindo aos últimos capítulos da passagem do holandês pelo Parque São Jorge? Hoje ninguém sabe. Nem a torcida, nem a imprensa, nem mesmo pessoas próximas da negociação. O que existem são expectativas, especulações, conversas, reuniões e uma decisão que precisa ser tomada rapidamente, porque o relógio não para e a data do contrato continua se aproximando. No final das contas, essa história deixou 3 grandes dúvidas no ar. A primeira, o Corinthians conseguirá segurar Breno Bidon diante do interesse europeu? A segunda, Memphis Depay vai renovar seu contrato? E a terceira, qual será o verdadeiro Corinthians de Fernando Diniz quando a temporada recomeçar? São perguntas que ainda não possuem resposta, mas uma coisa é certa: as próximas semanas prometem ser decisivas para o futuro do Timão. E talvez, quando olharmos para trás daqui a alguns meses, percebamos que esse período foi um dos mais importantes do ano para o Corinthians. Agora eu quero saber sua opinião, fiel. Você renovaria com Memphis Depay? Você venderia Breno Bidon se chegasse uma proposta milionária da Europa? E qual é sua expectativa para o Corinthians de Fernando Diniz no restante da temporada? Escreva sua opinião aqui nos comentários, porque eu vou ler todas. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no Timão Love e ative as notificações, porque as notícias passam, mas quem ama o Corinthians quer entender tudo o que acontece por trás delas. Vai, Corinthians!